Salve, gafanhotos! É nós aí de novo, velho. Nós aí no CD de novo. Vamos falar hoje de geometria espacial métrica, prisma. Só que antes, eu preciso relembrar aqui as principais áreas das figuras planas, tá? Que nós vamos usar na geometria espacial. Então, precisa relembrar isso. Então vamos aí, ó. Uma das figuras que a gente vai usar bastante aqui, o triângulo. Como calcular a do triângulo? Base vezes altura por 2. Lado vezes altura relativa a esse lado por 2. Tá? Quadrado. Lado vezes lado. Lado ao quadrado. Esse cara aqui, losango. Diagonal maior vezes diagonal menor por 2. Retângulo. Base vezes altura. Trapézio. Base maior mais base menor por 2 vezes altura, que é a distância entre as bases. Círculo, πr ao quadrado. Tá? Casos especiais que eu vou precisar aqui. Área do triângulo retângulo. De novo, base vezes altura por 2. Só que no caso particular do triângulo retângulo, um cateto é a altura relativa ao outro. Então vai ficar cateto vezes o outro cateto por 2. Aqui no caso, olha, A vezes B por 2. Então o triângulo retângulo fica aí cateto vezes cateto por 2. Que significa base vezes altura por 2. Mesma coisa. Outro caso especial, vou precisar muito desse caso aqui, hein? Na geometria espacial, triângulo equilátero. Triângulo equilátero, eu quero lembrar que a altura dele, aplicando Pitágoras aqui, ó, aplicando o final do Pitágoras, você se mata aqui com Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual ao quadrado de um cateto, mais quadrado do cateto, e o resultado disso vai ser uma fórmula para a altura do triângulo equilátero, que é lado vezes raiz de 3 por 2. Altura do triângulo equilátero, lado do triângulo vezes raiz de 3 por 2. É uma promoção, leve 3, pague 2. Pronto. Essa é a altura do triângulo equilátero, vamos precisar disso. Certão? Então fica assim, volta para cá. Base vezes altura por 2. Área do triângulo. Base, L. Altura. Isso aqui. Tirei daqui, ó. Por 2. Fazendo a continha aqui, L vezes L, L ao quadrado. Fração 2 sobre 2, você multiplica, fica 4. Então fica L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. É uma super promoção. Leve 3, pague 4. Certão? Então, área do triângulo equilátero, precisou, você vem aqui. Vai ser isso, ó. Lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Vou precisar disso, hein? Certão, gente? Vamos embora. Mais um caso que eu vou usar muito aqui. Hexágono regular. Essa figura eu vou precisar muito. O que é um hexágono regular? É um polígono que tem 6 lados e 6 ângulos congruentes, iguais. Tá? Então, quando você vai calcular a área de um triângulo equilátero, você vai decompor a área de um hexágono regular, desculpa aí, você vai decompor o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Olha aqui. Ó, 6 triângulos equiláteros. 360 graus por 6, o que dá? 60 graus. Então, cada triângulo aqui é um triângulo equilátero. Então, a área do hexágono ficou 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ah, como é que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ficou 6 vezes isso. Acabou. Simplifica 6 por 4, 3 por 2. Então, está aqui. Para calcular a área do hexágono regular, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Pronto. Tá, vou precisar muito disso. Lembrando que as principais unidades de medida de área são essas aqui, ó. São essas aqui. Opa. Olha. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro ao quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Detalhe aqui, gataiada. Detalhe aqui. Para você transformar uma unidade na unidade vizinha, não é de 10 em 10, é de 100 em 100. Então, para você transformar, por exemplo, metro quadrado, decímetro quadrado, vezes 100. Para transformar decímetro quadrado em metro quadrado, divide por 100. Então, a brincadeira não é de 10 em 10, de 100 em 100. Fechou?
Então agora sim, galera, agora vamos aqui para a geometria espacial métrica, tá? Foco aqui, geometria espacial métrica. Vamos falar das medidas do prisma. Lembrando, o que é prisma? Prisma é uma figura espacial que tem duas bases iguaizinhas, que são dois polígonos. Quando fala que o prisma é reto, essa aresta aqui, ó, ela é perpendicular à base. E quando falar que o prisma é regular, é porque a base é regular. Então pega dois polígonos iguaizinhos, paralelos, liga eles, formou o prisma. Certão? Vamos calcular aqui área e volume. Como que eu calculo a área da base? Não tem fórmula. Se a base for um triângulo, volta lá no lembrete nosso, a área do triângulo. Se a base for um hexágono, volta lá, a área do hexágono. Se a base for um retângulo, a área do retângulo, volta lá. Então não tem fórmula para a área da base. Depende do polígono que formar a base. Área total. Bom, o que é área, gatanhada? Quando que eu calculo área na vida, nas coisas da vida? Quando eu vou medir a superfície. Por exemplo, um pintor vai pintar a sala de aula, vai calcular a área. Um pedreiro que vai precisar assentar piso no chão, vai calcular a área. Tudo que envolve superfície é área. Então, se eu olho para um prisma, o que você tem aqui para calcular a área? Você tem duas bases iguaizinhas, então vai ficar 2 vezes a área da base, mais a lateral, que vai ser formada por paralelogramos, se o prisma for um retângulo. Então ficou 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, para calcular a área do prisma é sempre assim. Ó, em símbolo, gatanhada, a área total do prisma, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Volume. Quando que eu calculo o volume? Quando você quer saber o que cabe dentro. Você quer saber da capacidade. Por exemplo, você quer saber quanto que vai de água numa caixa cúbica. Você quer saber quanto que cabe de areia na carroceria de um caminhão. Aí é volume. Tá? E como é que você calcula o volume? O volume é o seguinte. Gafanhoto, vem aqui, gafanhoto. Como é que você vai calcular o volume do prisma? Você vai pegar a secção aqui, a superfície da base, a área da base, e vai subir com ela até lá em cima. Então vai ficar a área da base vezes a altura. Em símbolo, a área da base vezes a altura. Sobe com ela até lá em cima. Pronto, simples. É isso. Lembrando aqui, gatanhada, que as principais unidades de volume são essas aqui. Ó, são essas aqui. Deixa eu ajeitar aqui para você. Vamos arrumar isso aqui. Ó, quilômetro cúbico, hectómetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Quais que são as mais usadas aqui? O metro cúbico, centímetro cúbico. Observação extremamente importante. Aqui, para você transformar uma na outra, você multiplica ou divide por 1000. A brincadeira não é de 10 em 10, de 1000 em 1000. Como é que transforma metro cúbico em decímetro cúbico? Vezes 1000. E o contrário? Divide por 1000. Então aqui a brincadeira não é de 10 em 10, é de 1000 em 1000. Bom, algumas outras unidades de medida que eu uso: quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, que é o L, decilitro, centilitro, mililitro. Qual que são as mais usadas? Litro, mililitro. Observação extremamente importante. Um metro cúbico, 1000 litros. Deixa eu aumentar para você aqui. Você vê aí. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico,
1 litro. 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 ml, 1 mililitro. Aí, tá aqui. Ah, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Guarde isso aí. 1000 decímetro cúbico, 1000 litros. Certão? Vou precisar muito dessas conversões, tá? Lembrando que volume significa o que cabe dentro, capacidade. Então é isso aí. Resumindo, então, prisma, área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Volume, área da base vezes a altura. Certão, galera? Vamos aqui, para aproveitar que a gente está aqui, e para você não reclamar, resolver um problema de aplicação da minha vida, do dia a dia. Então vou pegar uma questão aqui que caiu no vestibular lá do Pará, tá? Que fala o seguinte: a gente tem uma calha que tem a forma de um prisma triangular regular, tá? Quando fala que o prisma é regular, é porque ele é reto. Prisma regular é reto. Certão? Essa é a primeira observação. Todo prisma regular é reto. Então, esse aqui é um prisma reto. Repetindo de novo, todo prisma regular é reto. O que quer dizer prisma regular? Quer dizer que a base é regular. E a base do prisma é o quê? Um triângulo equilátero. Aqui. Triângulo equilátero. Esse lado é igual a esse. Tá aqui 60 graus, então esse lado aqui também vai ser igual. Então, um triângulo equilátero. Tá? Tudo bem. A base do prisma, gataiado, o prisma não precisa estar em pé. As bases aqui não precisam estar em pé. Pode estar deitado, não tem problema. Então, a base é um triângulo equilátero. Certo? Tá. Bom, calcule a quantidade de material usado nisso. Quantidade de material é o seguinte: essa calha que vai no telhado da sua casa, ela é aberta em cima para poder coletar água. Então, para fazer esse material, o que foi gasto? Foi gasto 2 triângulos e 2 retângulos. Aqui em cima é aberto, não tem o terceiro retângulo aqui. Então, como que fica a quantidade de material? Fica 2 vezes a área de um triângulo equilátero. Vamos aqui. Vou aumentar para você ver aqui. Opa! Então fica 2 vezes a área de um triângulo equilátero, volta lá em cima, olha a fórmula, mais 2 vezes a face lateral. Por que é 2 vezes a face lateral e não uma? Porque a lateral é formada por 2 retângulos, não tem o terceiro retângulo aqui. Então a quantidade de material vai ficar 2 vezes a área do triângulo equilátero mais 2 vezes a face lateral, que é um retângulo. 2 vezes a área do triângulo equilátero, está aqui a fórmula, que eu lembrei para você lá em cima. Ela é o quadrado raiz de 3 sobre 4, mais 2 vezes a área do retângulo. Aqui, gataiado, do lado do retângulo, aqui tem um detalhe. Eu tenho metro e centímetro. Ou eu uso metro ou uso centímetro. A gente vai optar por usar metro. Então você vai transformar centímetro em metro. Então vai ficar 0,4 no lugar do 40. Então ficou 2 vezes 0,4 ao quadrado, está aqui, ó, forma, vezes raiz de 3 sobre 4, mais 2 vezes o retângulo, que é 5 vezes 0,4. Está aqui, fazendo os devidos cálculos aqui, a quantidade de material, vai dar 4,136 metros quadrados. Formado? Então o material aí geralmente é um metalão, pode ser um aço inox, é essa quantidade que vai gastar, um pouquinho mais que 4 metros quadrados, para confeccionar uma calha dessa. Bom, agora pede a capacidade, o volume dessa calha, galera. Volume, vamos lembrar aqui que o volume é área da base vezes altura.
A área da base já pega aqui, ó, pronto. Ó, 0,4 ao quadrado sobre 4, que dá isso aqui, vezes a raiz quadrada de 3, que o autor sugere que troca por 1,7. Então, a área da base, vezes a altura, que é 5, a altura é essa distância aqui, 5, fazendo os devidos cálculos aqui, 0,34 metros cúbicos, vezes 1000, se quiser transformar em litro, 340 litros. Certão, gataiada? Eu vou deixar como brinde aqui, para você não achar ruim comigo. Eu vou deixar mais 3 questões, aliás, para calcular área e volume de prisma. Certão? É isso aí, a gente volta ainda para falar de 2 prismas especiais, o paralelepípedo retângulo e o cubo. Então por hoje é isso, gataiada. Agora o que você tem que fazer? Praticar. Assista essa aula quantas vezes você quiser, depois você tem que praticar, resolver muito exercício. Exercício vai ter para você resolver. Certão? É isso, um abraço, até a próxima.